Então, olha só, tá vendo o que o Paulinho falou? Dá uma olhada no VT para a gente entender bem esse assunto de agora. Olha aí. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ao longo dos anos aumenta consideravelmente o número de pessoas idosas no Brasil. Um dos fatores que impulsionam essa progressão é o aumento da expectativa de vida da população. O processo de envelhecimento populacional ocorre de forma natural, mas com etapas diferentes e que levam tempo. A sua causa está atrelada à diminuição da natalidade e à elevação da expectativa de vida. O maior percentual de idosos em uma população resulta em consequências sociais e econômicas, que devem ser amenizadas pelos países por meio de políticas públicas. Mas por que essa diminuição da natalidade? Seriam fatores econômicos ou sociais? Saiba mais agora no Papo Reto de hoje. Muito bem, olha aí, gente. Papo Reto de hoje, então, trazendo aí um pouco esse assunto interessante, hein? População brasileira está envelhecendo e por isso nós temos aqui a doutora Vânia Herédia, que ela é socióloga e presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG. Então, doutora Vânia, boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos. É uma satisfação estar presente nesse programa, né, para poder falar um pouco sobre a população brasileira, principalmente a idosa. Ah, que legal. É um tema que interessa a todos nós. Sem dúvida nenhuma, doutora Vânia. Para nós é um prazer, para mim, no meu programa aqui, Bendita Hora, é um prazer muito grande ter, eu vou chamar assim com respeito, mas você ainda é jovem, senhora, né? Vânia, estar aqui com a gente na Rede Vida de televisão, no meu programa Bendita Hora. Vânia, outro dia eu estava caminhando com meu irmão Marcelo, e a gente estava comentando justamente sobre isso. Aí, como é que começou esse assunto para falar o porquê que a população brasileira está envelhecendo? Porque hoje nós vamos nos mercados, nós vamos nos hospitais, nós vamos em qualquer lugar de atendimento, nós estamos vendo uma geração super jovem nos atender. São profissionais, muitos competentes, mas, por exemplo, eu sou um homem de 50 anos e eu vou no médico hoje, eu vejo médicos de 30 anos, 30 e pouco, mocinhas novas, vamos no mercado, tudo jovenzinho. Eu comentei com meu irmão, falei, Marcelo, se o nosso Brasil, claro, olha, veja, eu estou fazendo uma provocação, se o nosso Brasil está envelhecendo, por que nós estamos vendo tantos jovenzinhos aí tomando conta de tudo, né? Será mesmo? Então, olha assim, claro que existe toda uma explicação sociológica, política. Eu queria que a sua participação, Vânia, para explicar um pouco por que a população brasileira está envelhecendo. Bom, eu diria assim, né, que o Brasil, em 50 anos, ele mudou muito a fisionomia como país. Antes ele era um país rural, praticamente agrário, com poucas cidades, com pouca industrialização. A partir dos anos 30 e 40 do século passado, o Brasil começou a se industrializar, a se urbanizar, e houve muitas mudanças estruturais na sociedade brasileira. A mulher se emancipar, começou a trabalhar fora de casa. E a partir, então, dos anos 30 do século passado, o Brasil começou a sofrer uma transição demográfica. O que isso implica? Que ele começou a mudar o tempo e uma série de características da própria população. Então, o que nós podemos dizer que seriam as causas, né, desse envelhecimento? As pessoas morriam muito jovens e as taxas de natalidade eram muito elevadas. Então, nos anos 30, 40, 50, ele começou a sofrer essa transição demográfica e mudar o tempo de vida. Então, as pessoas começaram a durar mais, mas também um fenômeno que poderia até ser preocupante, começaram a nascer menos pessoas. Então, como é que a gente diz que o país tem longevos, né? Quando diminui as taxas de natalidade e quando também diminui as taxas de mortalidade. Então, quando essas duas taxas diminuem, a população
começa a ser considerada longeva. E no Brasil nós tivemos muitas dessas mudanças, porque nos anos 50, nos anos 60, as pessoas que antes, com 50 anos, eram velhas, né, consideradas velhas e morriam, mas muitas vezes não se conheciam os avós, esse processo começou a ser alterado. E à medida que ele foi se alterando, a população começou a conviver com pessoas de mais idade. Hoje, por exemplo, a idade média do brasileiro é 76,6. Mas o que isso significa, né? Parece pouco, mas nós temos pessoas que vivem até os 100 anos, temos pessoas que vivem as faixas etárias, né, que vão nos dando praticamente qual é o perfil demográfico da população brasileira. Sim. Então, essa questão que tu trazes, assim, muito importante para a população entender, é que daqui uns anos nós vamos ter problemas com a questão do crescimento demográfico no nosso país. Agora, doutora Vânia, é interessante que a senhora está colocando, aliás, de uma maneira muito esclarecedora, mas assim, a gente sabia que pela história, antigamente o pessoal trabalhava mais nas zonas rurais, então é claro, era muito comum um casal ter 10, 12, 8 filhos, né? O mínimo 6 filhos, 5. E claro que isso diminuiu porque a cidade começou a ter um grande crescimento. Então diminuiu muito. É claro que é uma pergunta que não é difícil da gente entender. Só que a gente sabe também que hoje, com essa modernidade, as pessoas nem se casam, namoram. E hoje o ato genital, ele é muito maior, ele é muito mais realizado na juventude, né, do que antigamente com essa geração mais velha, né? Então a gente fala, mas colocando um contrapeso aí, será que não estaria nascendo muita gente, né? Que ainda o aborto não está, graças a Deus, né? Não está acontecendo como lei aqui no Brasil. A não ser que está tendo, a gente sabe que tem muitos abortos clandestinos, mas está tendo muita criança que nasce ainda, né? Claro que não se compara às famílias. Isso é um fenômeno ou a senhora acha que é uma falsa ilusão olhar por esse ângulo que hoje o pessoal tem mais atos genitais, muito novinho do que antes e que isso poderia diminuir ou aumentar a taxa de natalidade? Olha, nós podemos dizer que a taxa de natalidade hoje no Brasil ela é 1,7. Vocês imaginam quando nós comparamos com as famílias dos nossos avós, dos nossos bisavós que tinham 10, 12 filhos, né? Então, a família estruturada, a família nuclear, como ela é chamada, nós temos, a nível de estatísticas, nós temos uma diminuição radical em relação às taxas de fertilidade. Sim. Tá? Nesse sentido, isso pode ser um problema para o país no futuro. Só para te teres uma ideia, nos estudos do IPEA, que é um instituto que faz cálculos estatísticos em relação à questão populacional no sentido das políticas, está previsto para 2060, tá? Ou seja, para pensar os velhos, a partir de agora até os 2060, que seriam pessoas que teriam 40 anos, nós vamos ter 58 milhões de idosos no Brasil. Meu Deus do céu. Isso significa que nós vamos ter muitos idosos, mas nós vamos ter poucos jovens pela questão de previsão, porque há uma diminuição cada vez maior em relação àquela população que precisa trabalhar, população economicamente ativa e que praticamente sustenta muitas vezes a parte econômica da estrutura do país. Então, isso é uma preocupação. E aí nós poderíamos pensar qual que seria a saída, né, em relação, inclusive, a essa preocupação que tu trazes em relação à questão dos hábitos dos jovens, em relação... Nós temos que educar, né? Nós temos que educar muito. Não, gostei. Vânia, essa parte aí que eu gostei, nós vamos pegar aí a questão da educação, já. Eu vou continuar esse assunto, eu estou amando falar com você, Vânia. Você é uma pessoa maravilhosa, viu? Já tá, anota aí, viu, Rodolfo? Essa mulher vai falar muito comigo em outros programas.
Vaninha, segura um pouco aí, já eu falo com você, tá bom, minha linda? Gente, olha aqui, ó, para estar conversando aqui com a doutora Vânia, que é uma pessoa super especial, tô amando de conversar. Tenho certeza que o povo brasileiro agora no Brasil, que tá vendo, escutando também, tá se deliciando aí com a maneira gostosa dela explicar. Vânia, voltando então à nossa conversa, você falou da educação, que ela sempre foi, e eu creio que sempre será, um dos instrumentos fundamentais para que a gente possa ter consciência de tudo, de uma vida melhor, de um país melhor, de um mundo melhor. E aqui, ó, nós temos aqui, Vânia, todas as pessoas do Brasil, elas conseguem envelhecer da mesma maneira? Não. Mas com base nisso, na educação, e ao mesmo tempo acoplando essa pergunta aqui, envelhecer, mas todos têm condições de envelhecer até essa vida um pouco mais longa e sadia? Olha, eu diria que a população idosa no Brasil é uma população muito heterogênea. Nós vamos encontrar, porque o nosso país é um país imenso, com muitas contradições, com características regionais, com questões culturais muito distintas, e isso faz com que nós pensemos a questão do envelhecimento como um fenômeno complexo e baseado nessa heterogeneidade. Sim. Agora, uma questão que eu queria lembrar, antes de falar ali da educação, né, que é importante, é que as mulheres, elas envelhecem, elas têm mais tempo de vida que os homens. Isso também pode remeter um pouco à questão da educação. Por quê? Porque elas cuidam mais da sua saúde, desde o momento em que elas se tornam adolescentes, elas ficam atentas ao seu corpo, procuram cuidados e serviços de saúde, estão preocupadas com o ciclo reprodutivo. Nesse sentido, isso é uma demonstração, e em termos de números, que a mulher ela é mais longeva que o homem. Sim. Agora, com as mudanças no mundo do trabalho, os homens estão quase alcançando essas mulheres, né? Então, nós temos que ver que muitas vezes essas informações são importantes para entender a longevidade. Sim, sim. A gente até percebe que nós, homens, estamos se cuidando mais. Hoje, tanto mulheres quanto homens, hoje a academia, é mais fácil hoje você fazer uma estatística de quem não está fazendo academia. Porque parece que a maioria das pessoas agora se conscientizaram que precisa fazer caminhada, precisa fazer esporte, precisa fazer algum... E os jovens estão fazendo, os menos jovens e os idosos também. Então, acho que essa qualidade de vida, saber envelhecer sem ficar velho, essa consciência atingiu os homens também, viu, Vaninha? Atingiu sim, não é? Sim. Pois é, e a educação? Quer dizer, então, que, claro, eu como um padre, a gente sempre trabalha na educação familiar em tudo. A educação, ela é matéria-prima sempre para que a gente possa ter essa consciência de uma natalidade, de uma longa vida sadia. Vai depender muito de uma boa educação, né? Eu diria sim, Padre Marcos, que é muito importante a questão da educação, mas é a educação ao longo da vida, que começa lá na família, quando a criança nasce, depois na questão escolar, depois no mundo do trabalho, praticamente na sociedade em todos os períodos. Porque o que nós temos prevendo no futuro, e que já é evidente hoje, que nós temos muitos conflitos entre gerações em relação à ocupação de espaços. E na educação nós podemos discutir isso, dialogar, aprender, rever, refletir, no sentido de ver que tem espaços para todos, a sociedade é muito ampla, tá? E todos podem colaborar com essa questão da participação social. Mas precisa realmente ter nessa discussão a questão dos valores, tá? E eu diria que das instituições que são responsáveis por essa discussão, nós vamos ver que é a questão da família, a questão da escola, a própria questão religiosa, né? Como é importante ter valores claros na formação que é dada, porque isso faz parte, né, da estrutura social, da condição de convivência social. Tá? Porque a solidariedade ela não nasce sozinha, eu preciso estimular e muitas vezes
mostrar a importância disso na vida das pessoas. Perfeito, Vânia, perfeito. É isso mesmo. A educação é e sempre será fundamental, sempre, em qualquer época da vida, né? E olha, a gente sabe também, o nosso tempo ele é sempre muito curtinho, Vânia, apesar de dar vontade de ficar conversando com você assim até o finalzinho do programa. Mas olha, a gente também está vendo um fenômeno também acontecer de uma imigração de jovens brasileiros que os pais, muitos pais não estão acreditando mais aqui no país. Então, está investindo nos filhos lá fora, estão fazendo aqueles intercâmbios com países da Europa, com Canadá, com Estados Unidos. E isso está acontecendo de muitos jovens fazerem uma experiência fora daqui. E os que ficam são aqueles, talvez, que não tenham tantas condições para isso e vai ficando aquela geração mais experiente para cá. Você acha que isso também contribui um pouquinho com essa questão do envelhecimento aqui no país? Eu acho que não, Padre Marcos. Eu vejo assim, a imigração qualificada sempre aconteceu no país, desde da ocupação, por exemplo, no final do século XIX, quando muitos europeus vieram e se transferiram devido aos problemas que a Europa tinha naquele momento, né, por meio de políticas imigratórias. A migração, a mobilidade, ela faz parte dessa característica. Mas as pessoas vão envelhecer em qualquer lugar. E normalmente quando elas envelhecem, elas voltam para casa, né? Tem esse retorno para casa. Então eu diria assim, na questão do envelhecimento, nós vemos, por exemplo, com migrações de trabalho, que normalmente quem migra realmente são jovens, né? Porque tem maior capacidade de adaptação, porque tem muitas vezes ideários importantes que querem realizar. Mas no processo do envelhecimento, isso é um fenômeno considerado, inclusive, normal. Eu, por exemplo, moro numa região que é forte migratória, aqui no sul do Brasil, né? Aqui em Caxias do Sul. Sim. Então, desde os italianos, e hoje nós temos migrantes de todos os lugares que vêm a Caxias em busca, porque é um polo industrial, que vem trabalhar aqui. Eu diria que isso não afeta. Agora, o que realmente afeta na questão do envelhecimento é ter políticas protetivas para que os velhos possam se sentir bem nos lugares onde eles estão. Sim. Que normalmente o idoso rural, quando ele fica doente, ele vai para a casa do filho que está na cidade por causa dos serviços médicos. Sim, né? Sim. Aqueles que não têm acompanhamento migram para buscar esse serviço. Sim. Então, eu diria que no sentido amplo, o envelhecimento ele é um fenômeno natural, nós temos que olhar para ele. Agora, o que talvez nós possamos fazer é preparar para envelhecer. As pessoas negam um pouco o envelhecimento, né? Se tratar nesse sentido. É verdade. Olha, Vaninha, que pena que o nosso tempo acabou, né, nesse primeiro momento aqui, mas eu já comuniquei aqui ao nosso diretor, eu quero você em vários outros assuntos nossos. Eu amei falar com você, você é muito esclarecida, muito capaz e fala muito bem, viu? Gostei demais, você contribuiu muito, obrigada. Tenho certeza, viu, minha linda? Deus abençoe você, Vaninha. Deus abençoe você, viu? Um beijão no teu coração. Tchau. Também. Olha que lindinha, né? Nossa, a Vânia é muito esclarecida mesmo, né, gente? Vocês gostaram da Vânia? Pois é.